O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de vosso divino Filho Jesus, cheguemos pelos méritos de sua paixão, morte de cruz, à glória da sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Amém. Nós vamos assim para mais um encontro, aqui pelo nosso canal no YouTube, o canal da Obra do Coração de Jesus. E nós estamos desenvolvendo ao longo desses domingos, domingo anterior, nós iniciamos hoje e mais ainda o próximo domingo, nós estaremos falando sobre a temática do aborto. E no domingo passado nós falamos sobre a concepção do aborto, o conceito, o modo como essa ideia veio se desenvolvendo ao longo dos séculos, até mesmo no período bíblico, antes mesmo do nascimento de Jesus, né, no Antigo Testamento. Nós vimos como que essa ideia veio sendo amadurecida, e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto até chegar no nosso século XX, né? E ainda fazendo aqui um parêntese para comentar uma situação ética a respeito da questão da vacina, que todos estamos aí aguardando a chegada dessa vacina. E durante essa semana foi uma discussão nos meios de comunicação sobre a questão da ética na produção da vacina. E nós vamos também aqui comentar a respeito dessa situação da ética na produção da vacina. Daqui a pouco nós vamos ver isso, ver um pouco também o que é que a igreja diz. E claro que
a nossa consciência ela é formada, orientada, né, pela doutrina da igreja. Mas daqui a pouco nós vamos argumentar, e quem quiser também comentar, né, deixe seu comentário para que a gente possa fazer essa interação aqui, tá bom? Então, o tempo está passando e a gente tem que tentar fechar tudo aqui em 30 minutos, eu acho um tempo demais, tudo bem. A gente vai tentar aqui fechar em 30 minutos essa exposição. E fica aqui aberto para os comentários, de maneira que a gente possa também compartilhar aquilo que também você pode acrescentar. Bem, então, eu já falei como nós vimos no domingo passado, como foi esse desenvolvimento da questão da doutrina do aborto. E agora nós vamos ver aqui essa continuação. Como se pensava sobre esse assunto na antiguidade, né? Aqui nós estamos a partir do século VI, século V, né? Nós vamos conversar a partir desses séculos, século IV também, não tem problema. Então, no início, no século IV, até o ano, até a Idade Média praticamente, né, se tinha um conceito a respeito da concepção, e que era, aliás, primeiro ponto que se pensava que a fecundação ela era unilateral, assim, que não tinha essa participação da mulher. Então, qual era o pensamento antigo, muito antigo, né? O homem colocava a semente na mulher, por isso nascia uma pessoa. Ou seja, como se a vida ali gerada dependesse apenas do homem. Então, há 1500 anos atrás, esse era o pensamento da época, né? Era só só existia na formação da pessoa o sêmen masculino, era isso que formava a pessoa. Esse pensamento era antigo. Logo depois vai vir aí a ideia, né, também, que nós vamos encontrar essa ideia em Santo Agostinho, sobre a questão da formação. Ele chega a supor que a vida ela só surgiria depois que o embrião apresentasse algumas características. Então, essa ideia, Santo Agostinho chega a supor isso, que só existiria então a vida a partir de quando aquele embrião começasse a tomar uma forma humana. Enquanto ele não tivesse essa forma humana, então não seria ainda um embrião. Ok. Onde ele se baseava? Então, Santo Agostinho se baseava na biologia de Aristóteles, né? Então, essa ideia aristotélica vai durar na igreja durante muito tempo. Nós vamos ver aqui que essa ideia vai perdurar durante muito tempo, de que a vida não estaria então presente ali na pessoa desde a sua origem, mas a vida passaria a existir a partir de um dado momento, quando aquele embrião, por exemplo, já começava a ganhar a forma humana. Então, esse é um pensamento que começa a ser desenvolvido baseado, né, em cima dos estudos de Aristóteles, né? Ok.
Então, havia uma severidade menor na punição quando o embrião ainda não apresentava de maneira mais clara a forma humana, ou seja, quando o aborto acontecia logo nos primeiros dias ali, ou na primeira ou segunda semana de gestação, então não tinha a mesma penalização que se fosse mais tardio, não é? Sempre o aborto foi considerado um pecado, né? Mas havia também uma severidade muito grande para a lei civil, e eu vou aqui chegar nesse ponto, não tão severa para a lei canônica, a lei religiosa, mas assim, estabelecida assim como o pecado, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, nunca deixou de ser. Os canonistas, no início do milênio, ou parte dos canonistas, eles chegaram a acreditar que existia uma infusão da alma aqui como princípio vital, tá certo? Então, alma como princípio vital. Alguns canonistas acreditavam que em um determinado momento da fecundação, aquele embrião ganhava vida, ganhava alma. Claro que essa não era uma ideia que era unânime. Uma outra parte de canonistas dizia o contrário, que sempre existia ali a vida. Então, esse assunto ele nunca foi uma definição tão clara quanto ou como tem hoje, né? É interessante que tanto a abordagem inicial de que a vida começaria depois, né, de um determinado tempo, como a abordagem de que a vida está desde o início da fecundação, tanto uma quanto outra, essas abordagens são baseadas na ciência. Isso é científico, isso é ciência. Aliás, não é cientificismo, né? Como em um determinado vídeo que eu comento aqui um pouco isso, para explicar o que é ciência e o que é cientificismo. Depois, se quiser, você pode olhar lá. Então, essa ideia determinava também, por exemplo, que se o aborto acontecia ainda num período onde eles consideravam que ali aquela alma ainda não era uma pessoa, então não era considerado um homicídio. Boa noite aí, a Beatriz, Roberto, a Marcília, né? Aí nos acompanhando. Deus abençoe, obrigado pela companhia, né? Para a gente ver aqui, fazer aqui esse nosso estudo de hoje a respeito da situação do aborto. Então, veja que as ideias vão amadurecendo e a ciência ajuda a iluminar essa situação. Isso é muito importante também a gente perceber que a igreja ela caminha junto com a ciência, não é uma coisa separada. Por isso que no início o que se tinha de mais avançado era o pensamento de Aristóteles, e Aristóteles dizia então que não havia vida logo no início. Então a igreja vai também se basear nisso aí. Depois, como nós vamos ver aqui com o passar desses minutinhos que estamos aqui conversando, né? Depois a situação vai avançar, e boa noite, Flaviana, Deus abençoe, né, também, seja muito bem-vinda, Raquel, boa noite, a paz. Então a situação vai avançar e aí o aborto vai ser
considerado um crime capital na Idade Média. Um crime capital é um crime que é punido com pena de morte, né? Só que o que acontecia? Esse crime ele era atenuado quando a pessoa o caso era levado do Tribunal Civil para o Tribunal Eclesiástico. Então, no Tribunal Eclesiástico, a pena era atenuada, aí a questão das testemunhas e etc., para dizer que, por exemplo, como tinha essa ideia da infusão da alma, né, já que se acreditava de que a pessoa não nascia com alma, isso eles acreditavam. Infelizmente, a Idade Média tem ideias difíceis de compreender e até inaceitáveis, como por exemplo, na própria Idade Média, a pessoa negra não era considerado como uma pessoa humana, né? O negro era visto como animal racional. Até se admitia a racionalidade, mas não era colocado ali no grupo das pessoas. Então, o negro era visto como um animal racional. Enfim, então, a Idade Média é uma idade escura, né? E aí, dessa temática do aborto, também o assunto vai sendo desenvolvido, e até que no século XVII essa ideia começa a ser abandonada, e aí já se tem essa conclusão que é a mesma que nós temos hoje. A vida está na pessoa desde o início, desde a fecundação. Não há dúvida sobre isso. A vida está na pessoa desde a fecundação. Ok, então, a partir do momento que a igreja, o corpo científico, aliás, a ciência nascia a partir da própria igreja, né? A igreja funda as universidades, etc., também na Idade Média. E a partir desse novo conceito de que a vida está presente ali em todo o momento, começa então a mudança de ótica e, claro, que também a mudança do modo como tratar essa questão, esse assunto, não é? Ok, 1827, aí acontece a descoberta do óvulo. Então, né? E em 1875 também acontece que é criada a concepção da junção de 12 gametas. Então, quer dizer, aquela ideia lá antiguíssima de que o homem colocava a semente na mulher e aí nascia a pessoa, finalmente cai, não é? E o embrião ele vai ser formado a partir da junção desses gametas, né? Masculino, feminino, e enfim o zigoto, o embrião, e a partir dali já há vida no corpo. Então, essa pessoa gerada naquele momento é ali já uma expressão de Deus. Desde então, já é ali uma expressão de Deus. Em 1869, aí vem, aqui eu estou falando também de atos jurídicos, né? O Papa Pio IX aboliu a decisão de que não haveria excomunhão se o feto não tivesse alma. Como eu disse, se pensava que no início da fecundação o feto não tinha alma. Então, se não tinha alma, não tem vida. Se não tem vida, não tem excomunhão. É penalidade para o aborto, né? É excomunhão. Então, só aqui colocar a bateria no telefone, porque pediu bateria. Os
esqueci. Ainda bem que o aviso vem bem na tela, né? Então não dá para corrigir, tá certo? Então pronto. Então Pio IX, Pio IX vai abolir esse antigo procedimento da Igreja, né? E Pio XI, em 1930, condena o aborto em qualquer situação. Esse ato de Pio XI, né, é o que está em vigor ainda até hoje, e aliás é o que vai perdurar em vigor. Não tem como, é uma situação que não tem como evoluir. Não tem como evoluir o pensamento com relação ao aborto, e nesse sentido é como vai ficar. E assim nós chegamos já no nosso século XX. Aconteceu que no nosso tempo, estamos no século XXI, mas está tão pertinho do século XX, há 20 anos atrás, mais precisamente, após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço. Eu estou aqui conversando e estou muito feliz, viu? Em ter aqui, ouvindo a gente, a minha professora Flaviana. Uma pessoa que eu amo muito, tá certo? E estou meio orgulhoso de estar aqui falando essas coisas, falando de história, né? É claro, é quase como que uma aula, e a minha professora está aí acompanhando também. Muito obrigado, né? Deus abençoe. Mas assim, para fechar essa questão aqui, no nosso tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço do problema do aborto, começando pelos países comunistas. Houve um grande avanço, e a partir dos países comunistas, onde eles começam a legalização do aborto, justificando, por exemplo, ser por causa de conter o avanço populacional mundial, né? Boa noite, Marlúcia, seja bem-vinda, né? Então, seja para conter o avanço da população, e enfim, eles vão ter uma série de justificativas para espalhar a cultura do aborto. E nesse sentido, quando São João Paulo II, ele escreve a Evangelium Vitae, ele chama que o tempo atual era um tempo da cultura da vida contra a cultura da morte. Então São João Paulo II dizia isso, que esse tempo que nós estamos vivendo agora, e isso ainda é atual, não é? É o tempo da cultura da vida contra a cultura da morte. Boa noite, César, seja muito bem-vindo. César Lemos, seja muito bem-vindo. Veja bem, e nós é que travamos essa batalha da cultura da vida contra a cultura da morte. Hoje, com os meios sociais, com a internet, nós devemos aproveitar para participar ao máximo possível de todo tipo de campanha, de todo tipo de movimento contra o aborto. Veja que a Igreja acompanhou sempre a ciência ao longo da história no desenvolvimento do assunto. Sim, é verdade. Só que a Igreja agora não acompanha a ciência quando a ciência parte de princípios ilícitos. Então, se a ciência, aí como eu disse no vídeo sobre ciência e cientificismo, então aí já não é mais ciência. Já não é mais ciência quando se baseia em atos ilícitos para justificar um fim. Então,
era essa a segunda parte aqui do nosso encontro, né? A segunda parte aqui do nosso encontro, e isso que eu queria também aqui comentar, tá certo? Era a respeito de durante essa semana, muito foi discutido a questão da vacina que está sendo desenvolvida. E essa vacina, as principais, posso dizer assim, as principais vacinas, não é uma coincidência, não se trata de uma coincidência, as principais vacinas, ou as que a gente mais escuta falar, estão vindo da Rússia e da China. Não são países cristãos, não são países que têm a fé cristã como base. Boa noite, Lima Conrado, né? Aliás, Ilma Conrado, seja muito bem-vinda. Então, assim, não se trata de países que têm a fé cristã como base. Não tem. Então, essas vacinas são as mais faladas aí pela mídia. Então, essas vacinas, infelizmente, elas têm como base ou como matéria células de crianças abortadas. Isso é uma situação que aqui eu vou explicar um pouco para que a gente entenda bem, tá bom? É importante que você entenda bem aqui, para não dizer que o Frei falou isso ou aquilo, até porque o que eu estou falando está sendo gravado e não vai ser diferente, não é? Então, essa semana foi publicada uma entrevista num meio de comunicação católico com o professor Jorge Nicolas Laferrière, diretor do Centro de Bioética, Pessoa e Família da Universidade Católica da Argentina, tá certo? Esse cientista dessa área de biologia, diretor desse Centro de Bioética da Universidade Católica Argentina, deu uma entrevista para a ACE Digital no dia 10 de fevereiro agora passado, 10 agora setembro passado, onde ele fala a respeito dessa situação que nós estamos vivendo, ou seja, da produção da vacina com materiais ilícitos. Então aqui, o que seriam esses materiais ilícitos? São vacinas produzidas a partir de células fetais de crianças que foram abortadas. Veja bem, é até importante dizer, não é que na vacina contenha as células dos fetos, não é isso. No laboratório existem as manipulações das matérias. Então, eu vou já aqui dizer os dois tipos de vacina, tá certo? E explicar. Então, os laboratórios, esses aqui especificamente da China e da Rússia, eles pegam o material, a célula do feto, manipula em laboratório aquela célula e a partir daquela célula são geradas outras células. Essas outras células que são geradas que são utilizadas para a vacina. Então, nas vacinas não vai conter, diretamente falando, a célula do feto, a célula da criança abortada, não é isso. Mas é como se fosse, vamos usar uma linguagem de agricultura, né? Então eu pego uma semente de feijão e planto, aquela semente nasce, e eu tenho ali, depois eu tenho o caule, eu tenho folhas, eu tenho o próprio feijão também como fruto, e eu vou usar como eu quiser depois aquele fruto daquilo ali. Então, assim acontece, não é?
eles pegam as células de crianças abortadas, manipulam em laboratório. A partir dessa manipulação, então, eles retiram outras células, produzem outras células, e essa produção é usada para se fazer vacina. Ok. Qual é o ponto aí? Qual é o ponto aí? Nós não concordamos, quando eu digo nós, eu estou falando da igreja, embora eu não tenha autoridade para falar em nome da igreja. Quem fala em nome da igreja é o Papa e os nossos bispos, não é? Então aqui eu estou falando, aliás, citando essa entrevista com esse professor Laferriere, onde ele cita os documentos da igreja, onde a própria igreja condena esse tipo de comportamento. Então aí onde nós chegamos, que é a igreja que diz, né? Não que seja eu ou que seja o professor dizendo, mas que é a igreja que fala. E aqui ele cita alguns documentos, como a instrução Donum Vitae, né? E outros mais. Mas aqui onde eu quero chegar, primeiro, ora, eu não posso compactuar com um processo de aborto em hipótese alguma. Vou dar o exemplo do que é isso. Por exemplo, se alguém que eu conheço, não importa, seja da minha família ou não, conhecido ou não, não importa, mas alguém que eu conheço, a pessoa está grávida e a pessoa diz assim: Frei, eu vou abortar. Eu digo, eu sou contra. Tá bom? Se a pessoa abortar, vai ser problema dela, mas eu digo, eu sou contra. Então, se eu tenho conhecimento sobre qualquer situação de aborto, eu sou contra. Em qualquer situação, ok. Então, e hoje, com o acesso à informação, com a ascensão da tecnologia, então, eu digo assim, se eu tenho conhecimento que a vacina X foi produzida a partir de células de crianças abortadas, eu posso me opor. Eu posso sim, como sociedade, pedir ao governo que use a vacina alternativa. Porque existe também vacinas produzidas com células lícitas. Eis aqui a grande questão que eu quero deixar bem claro, não é? O professor diz isso na entrevista. Existem vacinas que são produzidas de maneira lícita. Quantos são os laboratórios que estão trabalhando a produção dessas vacinas? Muitos laboratórios, muitos. Agora, como eu disse, o que está sendo mais falado é a questão da vacina que vem aí dos países vermelhos, e essas vacinas são produzidas a partir de células de fetos. Ora, meu irmão, minha irmã, quando eu então simplesmente fico passivo a isso, eu estou concordando. E aí, se a gente for parar para pensar que existe uma indústria por trás da questão do aborto, existe uma grande indústria por trás da questão do aborto, existe um grande comércio com os cadáveres. O professor, inclusive, diz também na entrevista que, e é uma orientação da igreja, aliás, ele citando essa orientação da igreja, que é preciso ter cuidado com os restos mortais de uma pessoa abortada, porque se trata de um ser humano. Então se deve ter todo o cuidado que nós temos quando alguém morre. Isso é fato. Então, quando aquilo é comercializado, existe um mercado negro, né? Dizem que existe um mercado negro, e quando isso é comercializado para N fins, eu sei disso, então eu estou compactuando com essa situação.
né? Dentro dessa cooperação existe, aqui ele cita, a cooperação material é quando a pessoa conscientemente dá esse material ou vende para que seja feito uma outra finalidade, né? Quando existe também a cooperação formal, mas aí para os profissionais de saúde, quando eles sabem que eles estão manipulando materiais humanos, restos mortais humanos, e eles tratam daquilo ali como se fosse nada, sem o devido respeito à vida, né? Essa é a cooperação formal, né? Então, eu já disse aqui também que o professor salienta muito bem que essas vacinas, existem duas linhagens de vacinas, né? E uma linhagem, essas duas linhagens mais conhecidas, eu vou dizer já aqui os nomes, né? São as mais conhecidas, mas é importante dizer que existem também vacinas que estão sendo produzidas com células lícitas, ou seja, células que foram produzidas de um modo lícito, onde não se necessitou de promover o crime ou de apoiar o crime para se gerar ali aquele material necessário para fazer a vacina. Então, quais são as duas vacinas que usam células que usam células produzidas a partir de células de fetos abortados? É a vacina EC 293, que é HEK 293, a vacina PER-C6, PER-C6. Essas duas vacinas usam células de células que foram produzidas a partir de células de crianças abortadas. Ora, posso dizer aqui já para começar a concluir, e se você quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer algum acréscimo nessa nossa explanação de hoje, pode fazer agora também aí nos comentários, para que a gente possa aqui também interagir um pouco, tá bom? Veja bem, se existe, do ponto de vista técnico, a possibilidade, e também estão sendo produzidas vacinas com células lícitas, nós devemos exigir do governo que adquiram essas vacinas. Agora, se o governo adquire as vacinas que são produzidas a partir de células de crianças abortadas, aí nós precisamos, como posso dizer assim, buscar alternativas para o enfrentamento do problema. Agora, eu acredito que a alternativa é se movimentar e pedir que o governo utilize vacinas lícitas, que sejam totalmente lícitas na sua produção. Já que existe, então por que não utilizar? Para nós é um pouco complicado, né? Boa noite aí o Hernando Vieira. Para nós é um pouco complicado, por exemplo, nós não temos acesso a comprar, a vacina não é como um supermercado que você chega ali e escolhe, e você escolhe a marca, o fabricante, e você simplesmente decide, não é assim. Então, se essas vacinas vão chegar até nós através do governo, é preciso que a gente peça ao governo para que o governo, sim, utilize as vacinas que têm origem na sua produção lícita, né? Então, isso é o que nós podemos fazer, né? Fora isso, não sei. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, Selma, muito boa noite, seja bem-vinda, né? Pode comentar agora. No próximo domingo, eu vou só concluindo aqui, mas você pode falar, pode comentar, não se preocupe, eu não vou encerrar se você estiver fazendo
uma colocação, eu vou aqui comentar a sua colocação, e no próximo domingo nós vamos assim concluir essas lives sobre o aborto, e o tema será a questão das leis, né? já que é ilegal, é uma prática ilegal, é imoral, né? E tudo mais. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso também. A iniciativa de fazer essas transmissões sobre aborto foi para dar a você uma base um pouquinho melhor, para que quando alguém pergunta qual a sua posição sobre o aborto, e você diz, eu sou contra o aborto. Aí a pessoa pergunta, e você é contra por quê? E você diz, eu não sei. Entendeu? Aí você diz, eu não sei porque eu sou contra. Não existe isso. Então, se você pegar aqui o vídeo anterior, esse vídeo agora, e o vídeo que vai ser colocado aí, o tema é sempre o mesmo. O Brasil é contra o aborto, parte 1. Esse aqui é o Brasil é contra o aborto, parte 2, que é a questão da doutrina, desenvolvimento da doutrina. E o terceiro será o Brasil é contra o aborto. Nós vamos falar a questão da lei sobre isso, que foi um assunto também muito tratado esses dias. Então, se ninguém tem uma colocação, se você não quiser agora acrescentar nada, nós podemos encerrar a nossa transmissão, já passando aqui de 40 minutos, tá bom? Agradeço a participação, agradeço o compartilhamento, tá bom? Nas redes sociais. Agradeço todo o apoio que vocês têm dado para esse nosso trabalho de evangelização aqui pelas redes sociais. Deus lhes pague, Deus abençoe. Então nós vamos assim encerrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Se possível, compartilhe essa transmissão para que também outras pessoas possam ter acesso. Santa noite e uma boa semana de paz para todos.